Jesus, é só Ele. Então esse Senhor que fez por Isaac, também faz por nós. Só que para isso nós temos que ter um coração como o de Isaac. Temos que ter um coração como essas pessoas que deixavam Deus falar e elas trabalhavam de acordo com a vontade de Deus e não segundo a sua própria vontade. Vamos lá, 34, versículo de número 18. Salmos 34, 18. Vamos ler bem atento ao texto. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva quem? Os contritos de espírito. De quem que Deus está perto, gente? Do murmurento, do briguento, daquele que está sempre procurando briga, para qualquer custo ela quer resolver as coisas do jeito dela? De quem Jesus está perto, gente? De quem tem um coração quebrantado. A palavra quebrantado já me faz entender, quebrado. O que é um coração quebrado? Que eu não vou deixar mais coisas que me aconteceram, não vou deixar as coisas da infância, as coisas que aconteceram ao decorrer da minha vida, eu não vou deixar que isso venha moldar o que vai acontecer daqui para frente na minha vida. Eu vou me quebrantar, eu vou tirar tudo que foi de maldade que aconteceu na minha vida e vou permitir Deus tratar de mim com carinho, com amor. Às vezes nós somos um tanto quanto duros e acabamos achando, irmãos, que as pessoas que nos fizeram mal, ou as pessoas que deixaram de fazer por nós o que poderiam ter feito no tempo ou na situação que você vivia, acabamos muitas vezes até com aquele sentimento, eu não quero mal não, mas também não quero bem. É aquela questão da indiferença. E nós não podemos ter essa indiferença no coração. Por isso que o salmista fala, perto está o Senhor de quem está quebrantado. Então, quer dizer, a pessoa que não se quebranta, a pessoa que não reconhece suas falhas, a pessoa que não tem compreendimento que está errante, ela não tem o Senhor perto dela. Aqui mora um problema. Por que mora um problema? Porque quando o Senhor não está perto, tudo que nós fazemos é mal feito. Quem já leu lá em João capítulo 15, versículo 5? Acho que é isso, né? Acho para mim, Vini. Sem mim nada podeis fazer. Eu acho que é isso sim. João 15, 5. Ou 15, 15, se não estou enganado. A Bíblia fala que sem mim nada podeis fazer. É isso mesmo? Eu sou a videira, vós sois o quê? As varas. Quem está em mim e eu nele, esta pessoa dá muito fruto. Quer dizer, quem está perto do Senhor gera frutos. Ela vai crescer cada vez mais. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então, toda atitude de arrogância, de orgulho, de ignorância humana, afasta Deus de você. E às vezes, irmãos, eu até tenho muitos casos que eu já tratei de, muitas vezes, ajudar a orar por pessoas, que ela passa a vida inteira amargurada. Sabe aquelas pessoas que passam a vida inteira, como fala o jovem, fica na segunda, sempre na espreita? Será que essa pessoa não vai me fazer mal também? Será que esse lugar, essas pessoas são todas falsas? Veja, irmãos, que o Senhor só está perto de quem tem um coração limpo, de quem está ali contrito. Sabe o que é estar contrito, irmão? É quando você está esmigalhado, quebrado. Porque quando você não consegue... Alguém já ficou acamado, doente, que você não consegue fazer nada? Ficar acamado, deitado, sem força para fazer nada? Irmão, estar contrito, estar quebrantado é quando as suas atitudes não resolvem nada. Você sempre precisa de alguém. E esse alguém, leia lá comigo a última linha. Porque sem mim nada podereis fazer. De certa forma, esse texto, na linguagem literal, se você falar com alguém, por exemplo, que não crê em Jesus, ela vai falar, eu faço muitas coisas e não creio em Deus. Vamos falar a verdade, todos nós podemos fazer muitas coisas sem o Senhor, porém o Senhor só está perto de quem está quebrantado. Quem reconhece, quem entende que precisa da ajuda de Deus. Quem de vocês reconhece que precisa da ajuda de Deus? Então, nós temos que fazer o que com o coração? Deus, eu estou aqui disponível, disposto. Vamos pensar, se eu tenho mágoas, o que eu tenho que estar disposto a fazer? A perdoar. Se eu estou pecando contra alguém, se eu estou em pecado, o que eu tenho que estar disposto a fazer? A liberar perdão, é pedir a Deus, Deus me ajude a pedir perdão pelos meus erros. Porque existem coisas que nós erramos e nós achamos que estamos certos. Há momentos que nós achamos que estamos, não, mas eu não fiz nada de errado, eu não tenho que resolver. Claro que existe toda uma questão humana, né, até mesmo da própria psique, do psicológico. Tem pessoas que elas usam, não, pastor, é que eu nasci assim.
Existe até um estudo que é interessante, inclusive, de temperamentos. Irmão, você olhando para os discípulos de Jesus, você vai notando que cada um deles tinha uma maneira de reação. Isso é o temperamento da pessoa. A Bíblia fala que João, quando estava meio triste, ele sentava, encostava no ombro de Jesus e chorava, né? E já pensou, por exemplo, você com um dia que você está bem triste, você não sabe o que fazer, tem gente que fala que fica na fossa, não tem gente que fala assim? O que João fazia quando ele estava triste? Ele colocava aqui, ó, encostava no ombro de Jesus, chorava, e uma coisa importante, Jesus não tirava. Irmãos, guarde o que eu estou te falando. Quando você está triste, se você for falar com Jesus, Ele não vai tirar você de lado. Porque na hora que João recostava a cabeça sobre Jesus, quem lembra de Pedro? Outro temperamento. O que ele falava? Alguém lembra? Ô Jesus, o que esse tal de Pedro tá, que esse tal de João está encostado no Senhor? O que o Senhor vai fazer dele? Cala a boca, Pedro. Credo, pastor, Jesus foi duro assim, sim. Tem horas que você precisa escutar coisas duras. Ele não está escrito cala a boca, mas Jesus falou assim, o que importa para você é a vida do João? Fala para a pessoa do seu lado, o que importa a vida do João para você? Fala assim, ó, se for para se importar, que seja com a salvação. Se for para se importar com a vida do João, que seja para que ele seja salvo. Só isso. Ore por ele, interceda por ele, lute por ele para que ele conheça Jesus. Mas nunca para querer fazer que essa pessoa faça o que você acha que tem que ser feito. Irmãos, quando Jesus escutou essa pergunta, Jesus na lata, irmão. Ô Pedro, escuta aí. Porque tem pessoas, por exemplo, o João poderia escutar essa palavra e chorar mais. Oh, Jesus brigou comigo. Jesus falou uma palavra muito dura. O Pedro fez o quê, irmão? Não tem gente que quando está errado fica bravo porque errou? Você nunca passou por isso? Você nunca ficou bravo com você porque você errou? Já ficou ou não? Mas por que eu fui fazer isso? Mas por que eu fui meter o dedo onde não devia? Por que se eu tivesse ficado quieto? O Pedro tivesse ficado caladinho, irmão, ele não tinha escutado essa. E às vezes, o nosso ímpeto, muitas vezes, sempre nos leva a brigar. Sempre nos leva a viver como errantes, porque naturalmente o corpo, o ser humano, ele é concebido no pecado. O próprio Paulo fala, né? O próprio Jesus fala, perdão, ele fala assim, o corpo, ele está sempre disposto a pecar. Por isso que ele fala, a carne é fraca. Então, por isso, o espírito sempre tem que estar sendo o quê, irmãos? Trabalhado, vivificado. Você tem que sempre estar buscando para que você não deixe a sua carne dominar você. Então, quando Jesus tinha João recostando aqui nos ombros dele e chorando, Senhor, não nos deixe, não nos desampare, o João estava preocupado com a partida de Jesus, e já o Pedro preocupado com a posição do João. Então, veja, irmão, tem pessoas que ela é tão orgulhosa que ela não percebe que ela quer estar melhor que as outras, que ela quer estar por cima das outras. Você conheceu pessoas no inteiro da sua vida, pensando assim, desde a sua infância, de pessoas que se você tem uma televisão nova, a pessoa tem que ter também. Ah, se eu não tivesse TV nova, porque a minha tem... Esses dias eu vi as crianças. Crianças, às vezes, elas não gostam de perder também, né? Sim ou não? Criança gosta de perder? Não gosta, e às vezes até dá uma roubadinha ali para não perder, né? Criança é assim. E eu, muitas vezes, sempre que vejo, já repreendo. Viu? Eu fiz não sei quantas lições na escola. Não, eu fiz 10.000. Não, eu fiz... Não, meu pai, ele trabalha em 10 empregos. Não, meu trabalho em 1.000 empregos. Quer dizer, a carne humana sempre quer estar acima. Nós não queremos estar onde Deus quer. A gente quer estar acima daquilo que nós estamos. Entenda, não é errado você ter a ambição boa. O que é a ambição boa? É o sonho. Não é errado sonhar, não é errado você buscar de Deus. Deus, eu estou buscando a tua face, eu estou buscando ao Senhor, eu estou clamando porque eu creio que o Senhor é um Deus que prospera, um Deus que abre porta. Diga teu nome. Assim como abriu a porta para o fulano, pode abrir para mim. Deus pode abençoar você e abençoar a mim também. Deus é poderoso, grandioso. Eu não tenho que desejar o que é do outro, mas às vezes essa ambição de querer ser como o outro é, de querer ter o que o outro tem, faz que a gente vai perdendo essa essência de Deus e deixando o nosso temperamento, nossa vontade, o nosso ímpeto falar. Por isso que quando Jesus nos dá a intenção nesse texto aqui de Salmos, ele fala, Deus está perto de quem está humilde, de quem está disponível a ser tratado, mesmo que esteja nas piores situações que você pensa que você não deveria estar. Por que eu estou passando por isso?
Tem algumas pessoas que vão reagir diante de um problema. Ah, a terra está seca, vamos tentar procurar em outro lugar. Perceba, tem pessoas que ela passa a vida inteira procurando um lugar. Tem gente que sai dessa terra, essa terra não dá boa. Vai para outra terra, aquela terra também não dá boa. Vai para outra terra, aquela terra também não dá boa. Ela planta, quer dizer, chega, não aguento mais. Perceba, tem pessoas que ela não consegue ficar numa empresa. Ela começa a trabalhar aqui, daqui 2 dias ela pensa em sair de novo, daqui 2 anos de novo, daqui 2 anos de novo, daqui 5 de novo. Claro que quando se abre portas maiores, nós sempre queremos crescer, e se Deus abrir, nós entramos por elas. Amém? Guarde que eu vou te falar, o único que abre porta é Jesus. Quem disse isso? Ele. Ele é o que abre e é o que fecha. Amém? Diga comigo, o diabo não fecha a porta. Quem abre e fecha é Jesus. Então não vá você fechar a porta que Deus abriu, que depois você vai querer colocar a culpa em Deus. Amém? Então compreenda que às vezes o nosso orgulho nos faz muitas vezes deixar Deus de lado. O Senhor só está perto daquela pessoa que está disponível a ouvir o que Ele quer, a fazer aquilo que está descrito na sua palavra. Eu marquei 3 frasezinhas aqui, deixa eu pegar aqui para você. Deus está perto de quem se rende à sua vontade. O que é render-se à sua vontade? Você já debateu, vamos fazer isso ou aquilo em casa? Cadê os casais? Vamos comprar o carro novo ou vamos comprar o móvel novo para a cozinha? Quem que você acha que vence? Chuta aí, gente. Cozinha, né, irmão? Mas o irmão é metido, vai e compra o carro do mesmo jeito. Aí endivida, tem que tomar cuidado com isso, tá? Mas para a gente entender na literalidade, quando alguém se rende à vontade de Deus, eu queria fazer tal coisa, eu queria fazer isso que me alegraria muito, mas a vontade de Deus tem que ser o quê? Soberana. O que é algo soberano? Acima da minha vontade, acima do meu querer. Eu queria que fosse assim. Vamos pensar assim, vamos falar a verdade. Quem queria ter uma porta de emprego amanhã para ganhar 100 mil por mês? Mas você sabe que não é assim. Quer dizer, existem pessoas que vocês, todos nós aqui, podemos um dia ter uma porta dessa, eficaz, para ganhar até muito mais que isso. A questão de valores aqui para Deus, bom, valor para Deus é quase nada. A Bíblia fala que Ele é o Deus dono do ouro e da prata. Amém, Jesus? Ele é o dono do ouro e da prata. Tem pessoas que nunca chegarão a tal, a Bíblia chega a falar assim, o Davi falou assim, Senhor, Davi, Salomão, Jesus, me falha quem foi que falou, mas eu me lembro que ele disse, eu não quero prosperar de maneira que eu esqueça do Senhor. Tem pessoas que a grandeza do que ela alcança faz que ela ache que tudo foi conquistado com a força dela. Tem pessoas que querem alcançar, por exemplo, uma aposentadoria aos 40, aos 50. Não, pastor, 50 anos, quero estar com a minha vida resolvida. Glória a Deus que você resolva a tua vida já. Você tem a sua vida resolvida já. Mas tem gente que só pensa na finança. E se você não fizer 40? Se você não fizer 50? O que vai acontecer da tua alma? Porque o maior bem que você possui é a tua alma. O maior bem conquistado nessa vida não é o âmbito profissional e nem financeiro, nem a tua conta bancária. O bem mais valioso que você alcança nessa vida é a sua salvação. E ela deve ser galgada. Sabe o que é galgar? É você passar degrau a degrau. Tem dias que você vai parecer que você é a pior pessoa do mundo. Quem já se sentiu assim? Você nunca sentiu assim? Você não é crente. Você já se sentiu assim? Você é a pior pessoa do mundo. Meu Deus, para mim, Deus não vai nunca me querer no céu, porque olha a situação que eu sou. Por isso que a Bíblia fala que a salvação é pela graça, não é pelo que você faz. Não é o que você fez, nem quem você é hoje, nem quem você... Não, pastor, hoje eu sou o super santo. Quer uma prova? Vamos para a Bíblia. Vai comigo, por favor, ao livro de Lucas 18. Lucas 18, nós vamos ao versículo 9. Lucas 18, versículo 9. Esse texto é bem conhecido. Lucas capítulo 18, versículo de número 9. Quando você achar, diga achei. Eu preciso que alguém veja que eu estou vendo, está virando toda hora a Bíblia aqui. Alguém tem que só virar ali aquela letra, por gentileza. Eu estou segurando aqui o caderno, a folha, a Bíblia. Tem que estar sempre vendo aqui rapidinho, prestar atenção. Lucas 18, versículo 9. Quem achou e diga achei. É só talvez virar ou para baixo, Marcelo, vira assim as aletas para baixo, daí não tem problema. Lucas 18, versículo 9 diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiam. Vamos, queridões, bem bonitinho, vamos lá.
E disse também esta parábola: há uns que confiam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Essa parábola pode entrar em qualquer área da nossa vida. Pegue o contexto e coloque ela na sua vida. Amém? Dos dois homens, então, subiram ao templo. Eles foram ambos fazer o quê? A mesma coisa. Os dois foram orar, foram apresentar-se a Deus. Um deles tinha o quê, irmão? Religião do quê? Eles eram fariseus. E o outro era um publicano. O fariseu, estando de pé, ele orava consigo desta maneira. O fariseu é aquele que pode ser aquele conhecedor, que está muito tempo na igreja, que acha que sabe bastante, que sabe orar bonito, que sabe agradar as pessoas. Sabe aquela pessoa que tem aquela cara de que sempre tem uma solução para tudo? O fariseu é esse cara. E o fariseu está orando. Como que é a oração que ele faz? Ó Deus grande, te dou, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, que são roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como, olha aqui, pastor, aqui, ó, nem como, faz assim pro lado aí, que você vai ver que é triste fazer isso, faz, ó, sabe aquele olhar de mesquinharia? Pense você apresentando-se a Deus, a um Deus santo, poderoso, dizendo: eu sou melhor que esse aqui, Senhor. Aí ele começa, né, com essa intenção de agradar a Deus e termina totalmente diferente do início. Presta atenção no que eu vou te falar. Muitos de nós, muitos, não são poucos, começam com uma boa intenção, mas não terminam com boa intenção. Converteu-se, anda com Jesus, é uma pessoa, membro de uma igreja, faz parte de trabalhos sociais, ajuda com as finanças da igreja, uma pessoa que sempre se dispõe, que ajuda, estende a mão, que se faz de santarrão, mas lá no fundo do coração ela acha que é melhor que as demais porque faz isso. Tudo que nós fazemos para o reino é para o reino, não é para você. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já viu alguma árvore que se alimente do seu fruto? Responda para mim, gente. Já viu? Sabe por quê? Porque nós não geramos frutos para nós. Os frutos que nós geramos são para que outras pessoas possam consumi-los. Você entende a expressão, né? Então, o que esse fariseu tinha que fazer, irmão? Ele tinha que apresentar a vida dele, miserável pecador que sou. Mas ele achava que as obras, ou a conduta, ou a posição, porque você sabe que, por natureza, estudando a Bíblia, a gente consegue ter essa noção que a religião dos fariseus, naquele tempo, era de pessoas o quê? Endinheiradas, pessoas de condição financeira. Jesus falou algo que algumas pessoas compreendem errado. A Bíblia fala, Jesus falou assim, olha, vocês não devem colocar amor ao dinheiro de vocês. Quer dizer, eu não posso ter dinheiro? O Senhor falou uma fala que às vezes as pessoas até compreendem errado. Olha, difícil será um rico entrar no céu. Quer dizer então que nós vamos ter que ser os mais pobres do mundo para ser salvos? Quer dizer então que o mendigo que está mendigando, talvez ali por causa de uma vida errante que teve, essa pessoa é salva, garantida porque não tem riquezas? Não é nesse sentido que Jesus falou. A riqueza, muitas vezes, faz que a pessoa se torne tão soberba a ponto de achar que tudo que ela possui seja mais importante do que o Senhor, mais importante do que a graça de Deus. Então, amados, veja esse texto. Esse fariseu se apresenta como super santo, dizimista, ofertante, que tem todas as qualidades de alguém de bem. Lembre-se que usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. Quem já for usado por Deus entende o que eu estou falando. Usado por Deus, por exemplo, quando você oferta, quando você dizima, quando você ora por alguém, quando você vem à casa de Deus, está sendo usado por Deus. Numa oração, numa intercessão, usado não significa que este tal é aprovado. O que é aprovado? Lembra da palavra que o Paulo disse ao Timóteo? Timóteo, procure, ou seja, haverá dias que você vai se sentir desaprovado, mas ele fala, procure apresentar-te a Deus, sempre aprovado. Pergunta, o fariseu está se apresentando aprovado? Ele está se apresentando aprovado por si mesmo.
Às vezes nós somos aqueles que absolvemos os nossos pecados. Absolvemos os nossos pecados, mas condenamos os pecados alheios, achando nós que podemos ser juízes de alguém. Cuidado, para que você não se torne réu do fogo do inferno. Gente, escute o que eu vou falar. Nós vamos escolher muita coisa boa, amém? Mas escute que você vai, guarde isso no seu coração. Nenhum de nós, irmãos, estamos livres do inferno se não tivermos um coração quebrantado. Você pode ter muito tempo de igreja, se achar a pessoa mais conhecedora. O que está descrito nesse texto é, o fariseu achava que por todo o tempo que ele tinha de igreja, de conhecimento, de prosperidade, Deus me abastou mais do que outras pessoas. Vocês já viram, por exemplo, quando é preso um traficante? Quando ele é encontrado, o que são encontrados deles? Eles encontram o que naquelas casas, irmão? Uma casa velha, humilde? Como que encontra o dono do tráfico lá? Deus abastou essa pessoa, gente? Responda para o pastor aqui. Foi Deus que abastou essa pessoa? Foi o pecado que trouxe a abastança para ela. Foi o erro que trouxe a abastança. Então, quer dizer, a abastança, a condição que ela tem, não significa que aquilo foi Deus que fez. Mais uma vez, usado não dá direção de significado de ser aprovado. Você pode ter conquistado. Mas Deus está me abençoando. Quer dizer, a bênção enriquece no acrescentadores. Se a bênção é de Deus, além de abençoar, vai ser algo que vai ser permanente. Agora, a bênção que não é de Deus vai te incomodar. Tem gente que ela está crescendo, mas a vida dela está um inferno. Ela chega em casa, a vontade é voltar a trabalhar. Porque ela não está vivendo com os frutos do Espírito. Ela não está vivendo dando frutos ao reino. Ela só dá fruto para quem? Para si mesmo. E nós, árvores, Jesus usou muitas e muitas vezes parábolas levando a terra, a árvore, a tantas quantos exemplos que Jesus fala, do trigo, do joio. Ele nos dá a entender, irmãos, que nós não temos que gerar frutos para nós. Nós temos que ser o bom testemunho, amém, gente? Aí vem o segundo, que está aqui representado na fala de Jesus, versículo de número 12, né? Não terminou ainda, mas depois o 13 já vai falar do segundo. Jejuo 2 vezes na semana. O que eu faço? Dou os dízimos de tudo quanto possuo. Leia comigo bem alto. Já o publicano. Porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, ou seja, não queria ser altivo, não queria achar que estava na condição de olhar direto ao Senhor, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Quem de nós aqui dentro hoje pode falar que não tem pecados? Quem se lembra do dia que Jesus estava diante de Maria Madalena, diante de uma multidão de anciãos, anciãos não só no sentido de idade, mas de pessoas que têm até mais conhecimento da vida, mais sábia. Jesus fala assim, quem não tem pecado, pode começar tirando pedras sobre essa mulher. Irmãos, você sabe que o Espírito Santo faz você ter consciência de quem você é. Por mais que você saiba quem é, mas você não deu o braço a torcer que é assim. Pastor, eu só tenho vindo para a igreja porque minha esposa me obriga. Porque senão vai ficar me incomodando lá em casa. Mas quando eu volto para casa, eu volto a ser quem eu sou, ninguém vai me mudar. Um dia eu escutei uma pessoa, um pastor falar. Ele falou assim, alguém pensa que um dia vai me mudar. Eu sou assim, pronto e acabou. Pessoas que não são moldáveis não vão para o céu, até pastores. Todos precisam ser moldados por Deus. Quem lembra de Jeremias 18, o Senhor falou para ele assim, vá até a casa do oleiro. Quando ele chega, ele depara-se com o oleiro na roda, fazendo ali o vaso, e ele mostra, e diz, olha, você está vendo a mão do oleiro, cheia de barro? Você está vendo esse barro em cima da roda? Você está vendo como o vaso começou a crescer e do nada ele rachou, e necessário foi fazer de novo? Põe para mim na tela João 3, versículo 1. Leia comigo na tela aqui, João 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado... Presta atenção, parece até que a gente está ligando o mesmo ponto, mas entenda, o fariseu era aquele altivo. E este fariseu não era um fariseu qualquer. Por exemplo, há muitos políticos, pensando em escala de hierarquia, existem uns que têm uma posição maior. Esse tinha uma posição maior. Leia lá comigo, esse era o quê? Príncipe
diante dos judeus. Quer dizer, este homem não era só um praticante da religião, ele era alguém que estava sempre à frente, conhecedor. Este deixa esse orgulho do coração dele e faz uma coisa bonita. Versículo 2. Versículo 2. Este foi ter de noite com Jesus. Pergunta que eu faço para você. Vocês já perceberam na Bíblia que quando sempre dá à noite o pessoal se escondia para dormir? Não tinha lâmpada, não tinha internet, não tinha Netflix, não tinha nada do que tem das paramentos hoje para deixar as pessoas ficar até meia-noite acordadas. O que eles tinham era uma lamparina, era ali algo para poder clarear por um período da noite, mas logo eles dormiam. Já ouviu a expressão dormir com as galinhas? Que as galinhas vão bem cedinho dormir? Já ouviu essa expressão? Irmão, naturalmente, o que eles deviam estar fazendo nessa hora? Pensando no tempo que eles viviam, dormindo. Só que, irmãos, vou fazer uma pergunta para você. O nosso amigo fariseu chamado Nicodemos não podia procurar Jesus de dia? Me ajudem aí, gente. Podia ou não? Mais fácil, mais claro, ter mais tempo hábil para conversar com Jesus. Só que ele foi à noite por quê? Vamos ver se vocês entendem aqui. Porque ele não queria mostrar para as pessoas que estava querendo conhecer Jesus. Tem gente que gosta muito de Jesus, irmão, só que não se dá o braço a torcer por causa que o pai e a mãe falou que não pode ser da religião. Porque se alguém ficar sabendo, meu Deus, vão me apedrejar. Irmão, pode apedrejar o quanto for. Se você for de Jesus, é a coisa mais importante que você conquistou nessa vida. Foi à noite atrás de Jesus, diga-se de passagem, tem gente que vem quietinho, não vem? Quem, quando conheceu Jesus, veio quietinho, sentou no último lugar, não por causa do lugar em si, mas com vergonha, tomara que ninguém me veja aqui, que ninguém saiba que eu quero ser crente também, que eu quero esse Jesus dos crentes aí, que eles ficam falando que cura, salva, liberta, restaura casamento, prospera. Amém, gente? Fala amém aí, ué. Né? Então, assim, eu quero esse Jesus. E é assim que a maioria de nós chegamos. Gente, 99% das pessoas vêm até Jesus assim, com vergonha. Muitas pessoas vêm assim receosas de como será o encontro. Será que não vai mudar o dogma do meu coração? Coisas que eu sigo, doutrinas que eu acho que seja a coisa certa? Só que ele procurou. Ainda que seja meio assim, com vergonha, com timidez, que todos procurem Jesus. Amém? Versículo de número ainda 2. Aí ele veio de noite, continua ali, volta ali. Ele disse, Rabi, já trazendo uma autoridade com que ele fala. Irmãos, quando esse homem fala com Jesus, ele não chama ele, ô Jesus, ô Nazareno, ô filho do Zé, ô seu carpinteiro. Podia falar ou não? Ele não era um príncipe? Ele não podia tratar com grandeza com Jesus? Só que quando ele chega até Jesus, ele entende que quem é grande, irmão? É Jesus. Ele fala, Rabi, eu vim aqui falar com o senhor. Bem sabemos que o senhor é o quê? É um mestre. E ele reconhece isso por uma coisa. Isso que vai acontecer com você e comigo. As pessoas vão reconhecer a grandeza do Deus que nós servimos. Por quê? Leia comigo lá. Sabemos que o Senhor vem de Deus. Por qual motivo? Continua o versículo, por favor. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for contigo. Então quer dizer, como que vão reconhecer lá fora que eu ando com Jesus? Os sinais. Quem de vocês já teve um familiar assim, puxa vida, você não vai beber mais com nós? Você não vai bagunçar mais com nós? Mas nem um golinho teu pastor não deixa? O pastor não está aqui, ele não vai ver. Você nunca passou por isso? Olha que você está complicado, hein? Quer dizer, sempre vão existir essas pessoas com argumentos ardilosos para tentar tirar você do plano de Deus. Só que uma das coisas é reconhecer, eu estou aqui porque o mestre está aqui. E o que o Senhor está fazendo é algo que nenhum pai, nenhuma mãe... Vamos falar a verdade, quem tem filho aí? Vamos falar a verdade, né? É um laço que, gente, a gente faz o que for necessário, que é lícito, necessário, para ver os filhos bem. Mas, irmãos, veja o que está descrito aqui. Ele fala, Senhor, eu preciso da tua ajuda. E eu sei que só o Senhor faz essas coisas, porque não tem como não ser Deus fazendo o que o Senhor faz, porque até hoje, na religião que eu tive, eu não vi o que o Senhor está fazendo. Bendito seja Deus por isso. Irmão, a religião que vivíamos, eu, Jefferson principalmente, falando para vocês, religião furada, porque só trazia dogmas, imposições, sendo que nós, faça isso, Jesus fez. Não temos que fazer nada, já está feito. Mandei uma mensagem para vocês ontem, uma grande verdade que as pessoas falam, eu não preciso estar dentro da igreja para dizer que eu sou salvo, mas um salvo quer estar dentro da igreja. Um salvo quer estar dentro da igreja, não instituição, não templo, mas eu quero congregar, eu quero estar perto de gente. Às vezes você só encontra crente aonde?
tua semana inteira você só encontra um crente, um cristão, compactua com a fé com você, quem está dentro do teu lado ali na igreja. Então, o que ele reconhece? O Senhor faz isso. Jesus deu uma das respostas mais importantes da Bíblia, versículo de número 3. Jesus respondeu e disse, você pode ler? Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Jesus tira o foco do quê, gente? Jesus tira o foco das maravilhas, porque o que trouxe Nicodemos foi o quê? Ele não falou? Eu só vim porque o que o senhor faz é só Deus que pode fazer um negócio desse. Eu só vim porque eu ouvi falar de maravilhas que o senhor faz. Não tem gente que você não veio porque alguém convidou, porque alguém falou que lá Deus faz, algum dia, não hoje, mas quando Jesus chegou até você, lá naquela igreja eles oram, lá tem salvação, lá tem pessoas que já teve transformação no casamento, se você buscar você vai alcançar também, amém? Então veja que o Jesus tira o foco do milagre, porque o milagre é importante, mas o milagre é importante para o momento da necessidade. Mas o importante mesmo é o que Jesus vai chamar agora. Ele fala assim, olha, é necessário você nascer de novo. O que é nascer de novo, gente? Vamos pensar o seguinte aqui, se eu quero semear na boa terra, eu preciso refazer tudo que eu deixei de fazer, ou fazer o que é certo. Porque do jeito que eu trabalhei, plantei, semeei, lutei até hoje, não foi do jeito certo, não teve bênçãos, não foi o Senhor que se manifestou. Então, quando eu quero deixar o meu coração livre para acesso do Senhor, eu tenho que ter essa compreensão. O Senhor tem que me fazer ser uma nova pessoa. Porque a pessoa nascida da carne, diz o apóstolo Paulo em Romanos, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito, esse é Espírito. Amém? Então nós não podemos ficar achando que somos os maiorais. Jesus usou do exemplo, vou voltar aqui novamente, mas agora eu volto novamente ao texto de Lucas, versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. Pastor, mas é o meu jeito, eu sempre me ponho assim. Então Deus, o Senhor vai me ensinar agora, eu quero ser do jeito do Senhor. Eu não vou mais me autoexaltar, não vou, porque irmãos, quer ver, Quer ver uma falazinha que eu já ouvi muito isso aqui, Você chega da igreja, eu fui para a igreja, você está aí, perdido. Você não tem que se exaltar, é o nome de Jesus que tem que ser exaltado. Você não tem que impor nada para ninguém, porque Jesus impõe alguma coisa para você? Você é obrigado a fazer uma coisa com Jesus? Você é obrigado a vir para a igreja? Ninguém o é. Nós não temos obrigações, mas nós temos uma devoção, nós temos um cuidado, um zelo de querer mais de Jesus. Então agora, o reconhecimento que Jesus dá aos discípulos, gente, o negócio é o seguinte, vocês têm que compreender que estes dois foram orar, os dois estavam dentro da mesma igreja, tinham o mesmo pastor, eles tinham mesmas características, porém um deles reconhecia que era falho. Irmão, eu não sei, podia ser que o publicano fosse fiel no dízimo, fosse fiel aos cultos, porque ele estava indo orar. Amém, gente? Ele estava, vamos dizer assim, ele podia fazer parte do círculo ali, podia fazer parte desse ciclo que estavam pessoas buscando a Deus, mas ele chega diante de Deus com humildade. Irmão, humildade é reconhecer, puxa, acho que eu estou tratando mal meu marido, estou tratando mal minha esposa, cadê os irmãos oprimidos? Não fala, senão os irmãos vão perceber. Mas às vezes nós precisamos, gente, reconhecer isso. Eu estou tratando minha casa errada, estou ensinando meus filhos de maneira errada, na brutalidade, no orgulho, no ódio, na ignorância, na maldade, na soberba. Tem pessoas que ela não consegue falar sem colocar eu na frente. Porque sou, porque faço. Jesus tem que ser o primeiro, irmão. Que ele cresça, eu diminua. O coração quebrantado jamais vai ser rejeitado. Um coração quebrantado tem Deus pertinho. Fala, Deus, vem pertinho. Aí ele vai falar, sabe o quê? Se você se quebrantar, eu vou. Se quebranta, assuma, porque só um coração rendido a Deus vai ter condições, irmão, de viver a salvação. O grande dia está próximo, isso está descrito, o grande dia está próximo. Agora, em virtude de tudo que nós ouvimos agora, você percebeu que o Nicodemos, voltando àquele texto de João, Nicodemos, ele escuta uma frase um tanto quanto estranha. Primeira vez que esse texto é descrito, o João Batista já batizaram no deserto. Jesus deu o exemplo que o batismo acontecia quando? Depois de você ter entendimento. Já pensou, irmão, um pouquinho de água na cabeça quando você nasce mata o pecado de Adão? Não mata, não mata o pecado de Adão.
Não arranca o pecado, porque a Bíblia fala que o pecado é arrancado com sangue. Sangue de quem? De Jesus. O Cordeiro Imaculado, amém? Ele nos lavou, o sangue dele tem poder de perdoar o meu pecado, o nosso pecado. Então, não é um pouquinho de água na cabeça, não são coisas, ritos criados pela igreja, pelos anos, pelos séculos, pelos milênios, não. Volta a João capítulo 3, versículo de número 4 agora, estou terminando já, João 3, 4. Disse Nicodemos, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? O que é a resposta dele? Peraí, mas Jesus, não estou entendendo esse negócio, eu já sou grandão, já sou adulto, já sou velho. Como que eu vou voltar a entrar no ventre da minha mãe? O senhor é inteligente, mas o que o senhor falou foi uma fala muito ignorante, Jesus. Aí Jesus fala a mensagem das mensagens, versículo 5. Jesus respondeu, bem alto para você e para todo mundo ouvir: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então quer dizer, eu tenho que primeiramente reconhecer o que é nascer da água. Para uma pessoa ser batizada nas águas, a primeira coisa é o que, irmão? Quebrantamento, contrição, arrependimento de quem você é ou de quem você era. Tem que ter esse arrependimento. Aí você veja, irmãos, um pastor inglês, o Spurgeon, ele tem uma frase que é atribuída a ele, creio que sim que falou, que hoje nós vemos, irmão, que ao invés de nós ganharmos os perdidos, nós estamos trabalhando com as ovelhas que se perderam. Por quê? Porque esquecemos que nós nascemos de novo. Você nasceu de novo e está com raiva, está com ira, está com ódio, está achando-se a melhor pessoa do mundo, achando que as coisas sobre a sua vida é tudo sobre Cristo, não sobre você. É tudo sobre o que Cristo fez, não o que a igreja fez, não o que o pastor fez. É tudo sobre Jesus, irmão. Eu queria ter mais tempo. Eu só vou dar um versículo na tela só. Você pode até agora fechar a sua Bíblia. Se você quiser anotar também, não tem problema. Tiago 4:8. Eu vou dar 2 exemplos rapidamente, só no texto. Você marca para você estudar em casa. Leia comigo lá. Ó. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, o quê? Os pecadores. E vós que tem o quê? O que é uma pessoa de duplo ânimo? Ela crê, mas não crê. Ela vai, mas não vai. Ela diz que vai buscar a Deus agora, mas daqui a pouco ela desanima. Ela se empolga no começo, no meio ela desanima, no final ela se perde. Pessoas de duplo ânimo, reconheçam, ou seja, vá até Deus. O que ele está dizendo, gente? Chegai-vos. O que é se achegar, irmão? Eu vou procurar Jesus. Uma coisa que eu marquei e não falei para você: seja dependente de Deus. Não seja dependente do que você quer. Não seja dependente da sua ansiedade de alcançar alguma coisa. Seja dependente do que Deus tem para você. Tem gente que nasceu nessa vida, irmão, e nunca vai ser milionário, ou vai alcançar tudo que almejou segundo as coisas do mundo, mas vai alcançar o céu. Vai chegar ao Senhor. E também permita Deus amolecer o seu coração. O que é amolecer o coração? É ouvir uma mensagem como essa aqui, entender: eu preciso desse batismo. Eu preciso desse Jesus, porque sozinho eu não consigo. Não adianta eu chegar aqui e arrotar santidade e acabar esquecendo que eu sou um miserável pecador como qualquer outra pessoa. Pode ser que alguns sejam mais pecadores aos meus olhos, mas Jesus não faz distinção em quais pecados são maiores e quais são menores. O único pecado que é o maior de todos, e um pecado que não há perdão, é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Não vou nem entrar no mérito de falar do tal, porque só o fato de você estar aqui, isso já notifica que você não está pecando contra o Espírito Santo, você quer Jesus, porque você está se chegando a Deus. Chegai-vos a Deus. Então comece a chegar mais, para que você possa cada vez mais ser mais quebrantado. Quanto mais passa o tempo, você, não, agora eu já sei tudo. Não, isso é só religião. Quanto mais tempo você passa, mais quebrantado você fica. Quanto mais tempo passa, mais contrito você fica. Quanto mais tempo passa, mais Deus quebra você. Ele está ali amassando você. Você está sendo moldado do jeito que Deus quer. Amém? Põe na tela Jeremias 29:13. Pode subir, pessoal do louvor. 29:13. Jeremias 29:13. Lê comigo na tela. E buscar-me-eis e me achareis. Quando? Ou seja, uma pessoa de duplo ânimo está buscando de coração? Não.
Não seja uma pessoa de duplo ânimo, que vem para a igreja no domingo e fala, ai Jesus, eu te amo, eu te adoro, oh Jesus, mas na segunda-feira esquece que Deus existe. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. 1 de Pedro 5, versículo 5. 1 de Pedro 5, versículo 5 diz assim. 1 de Pedro, ô Jesus, será que eu marquei errado? Só um pouquinho. Deus resiste aos soberbos, é isso? 1 minuto. 5 mesmo? Põe para mim ali de novo, na tela. Vai, continua o texto aí para mim, por favor. Isso mesmo. Volta ao começo para poder ler com os irmãos. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos. Continue. E sede todos o quê? Sujeitos uns aos outros. E façam o quê? Revistam-se o quê? Com humildade em todas as áreas, porque Deus, o Senhor, não é a igreja, não é o pastor, não é a doutrina, não é o que a igreja fala que tem que ser. Deus resiste à pessoa soberba, mas Ele faz o quê, irmão? Ele dá graça para quem é humilde. Para quem é humilde, Ele faz que a terra seca comece a gerar. A terra está seca, não é tempo de plantação, mas o Senhor está dizendo, se você plantar na humildade, você vai colher 30, 60 e 100 vezes mais. Você entende muitas vezes a proporção de colheita no que diz respeito à finança, mas irmão, entenda isso muito, mas muito profundamente como algo muito espiritual. Deus quer que você colha mais, mas para isso você tem que aprender, deixar Deus quebrantar você. Eu estou dizendo para vocês que todo este mês, todo mês de fevereiro, nós estaremos labutando para que nosso coração seja quebrantado. Ore por mim, para que a hora que nós viemos ministrar nesse altar, a palavra de Deus consiga acessar aquele compartimento duro do seu coração, para que quando você ouvir a pregação, aquilo quebre aquela rigidez que tem dentro do seu coração. Amém? Peça a Deus que essa palavra tenha alimentado o seu coração e feito que pelo menos fizesse uma rachadura no coração de pedra. Sabe o que é isso? Quer dizer que já é um bom começo. Você não vai sair daqui perfeito a partir de hoje, mas já criou uma fissura que é o espaço para Deus começar a fazer o vaso. Porque o vaso só é feito novamente se ele está intacto, perfeito, não tem por que refazê-lo. Mas se ele está rachado, ali há uma oportunidade para Deus recomeçar a obra dele em você. Curve a sua cabeça.